paz, amém? Graça e paz aí, você que está na sua casa. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus nos conduza e que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, trazendo luz ao nosso entendimento pelo poder da palavra de Deus, amém? Nós estamos aí nessa série de aprendizados, né? Que é a igreja, né? A igreja nos servir. Hoje nós vamos falar da igreja, como servir a igreja, o serviço da igreja. Mas aprendemos aqui como era a igreja primitiva, né? Semana passada nós aprendemos a história da igreja. Queridos, a palavra do Senhor diz que muitos perecem por não conhecer a palavra. O quão importante é aprendermos da palavra de Deus. Como nós queremos morar com o Senhor nos céus se não o conhecemos pela palavra? Como queremos servir ao Senhor se nós não o conhecemos pela palavra? Amém? Que nesse tempo nós possamos verdadeiramente conhecer o Senhor pela palavra e entendermos o que é ser igreja de Cristo na terra. Amém? A igreja vitoriosa de Cristo, quem é? Você, eu, nós. Ministério de Jesus na terra foi isso, queridos. Curar, salvar, libertar, morreu na cruz por amor a nós. Mas ele veio aqui para deixar a instituição igreja, para que a igreja se fortalecesse nele como cabeça da igreja, para que a igreja cresce em Jesus, para que a igreja avançasse, para que quando o Senhor Jesus voltar, vir nos buscar, nós possamos ir com ele. Jesus instituiu a igreja nesse propósito, e mais ainda, no propósito de servir. Porque o que adianta eu me converter ao cristianismo, me converter a Jesus e não fazer nada para que outros se convertam também? Guardar a salvação só para mim. Que fruto nós vamos deixar aqui? Que videira nós estamos enxertados? Precisamos estar enxertados na videira verdadeira. Abra a palavra do Senhor aí, eu convido você a abrir aí na sua casa, nós aqui, em Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Cada vez mais que a gente se aprofunda nas cartas paulíneas, a gente vê o cuidado que Jesus Cristo teve com a igreja. Efésios, no capítulo 4, no verso 13, diz assim a palavra do Senhor: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos-nos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isto é uma igreja. Isto é a igreja de Cristo na terra. Isto é o que a igreja de Cristo na terra precisa urgentemente desenvolver. Amém? A igreja, o corpo de Cristo em toda a terra, somos nós. Não é as placas que ficam na frente da igreja, mas somos nós quando nos reunimos, quando estamos em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? No evento de Pentecostes, em Atos 2, do verso 1 ao verso 2, vamos abrir a palavra do Senhor, porque é um culto de ensino e nós vamos aprender à luz da Escritura, à luz da palavra, que quando desceu o Espírito Santo, o Senhor firmou ali a igreja, começou ali. Ao cumprir-se, Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
O que nos lembra isso? Estarmos todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. E hoje nós estamos aqui reunidos por esse mesmo objetivo e esse mesmo propósito. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui foi a descida do Dunamis, do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer para você que nós, quando nascemos de novo, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. E nos faz sermos capazes de sermos corpo de Cristo. Membros somos no individual, cada um de nós. Mas quando nos reunimos com o mesmo propósito de comunhão, de partir do pão, da doutrina dos apóstolos, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, aonde pela luz da Escritura ele declara que é o cabeça da igreja. Olha o quão importante é a igreja de Cristo. E se todos nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se a gente entender um pouquinho do que é esse poder, do que é essa assembleia, essa eclésia ou eclesia, de estarmos juntos, queridos. Nós queríamos estar todo dia junto, porque nós aprendemos aqui que na igreja primitiva, eles estavam todos os dias reunidos. Todos os dias, porque quando nós nos ajuntamos com o mesmo objetivo e mesmo propósito, nós pensamos a mesma coisa, nós queremos servir ao Senhor, é onde o Senhor ordena as bênçãos. Eu não sei você, mas já teve dias que eu cheguei aqui triste, né? Às vezes angustiada, abatida, mas saí com a minha alma glorificando ao Senhor, com o meu espírito alegre, que eu fui para casa regozijando no Senhor. Queridos, é uma coisa que nós não explicamos, como um milagre de Deus. A gente não explica, a gente vive. E nós, como igreja de Cristo, precisamos viver isso. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Paulo tinha esta preocupação com a igreja, queridos. Porque é na igreja que o inimigo quer atacar. Porque ele sabe do poder que nós temos quando nós nos unimos. Amém? Colossenses 1, verso 18 diz assim: Ele, está falando de Cristo, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Para que tudo tenha primazia. Quando nós nos reunimos, queridos, nós somos fortalecidos no corpo. Nós somos edificados. E isso, queridos, o inimigo sabe. Por isso há tanto impedimento para vir para a igreja. Por isso há o cansaço. Por isso aquele sono, aquele desânimo. Você quer colocar um monte de coisa para fazer na hora de vir para o culto. Porque aqui, quando nós nos reunimos, que nós somos fortalecidos, que a nossa fé é avivada, é despertada. Nós temos esse poder que vem do alto, como igreja do Senhor. Amém? E precisamos, eu coloquei aqui, ó, que precisamos entender que devemos andar pela palavra, na verdade da Bíblia, que é poder de Deus para os que creem. Nós não estamos ministrando estas palavras para quem não crê, é para quem é cristão, para quem é crente
lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O entendimento no Espírito do que é sermos igreja, do que é servirmos ao corpo de Cristo. Amém? Na igreja, na congregação, nós servimos, queridos, aqui dentro, lá fora. Todos nós, quando somos chamados pelo Senhor, porque é Ele que nos escolhe. Nem isso nós temos o poder. Nem a força nós temos de nos escolher ao Senhor. Ele nos escolhe. Quando Ele nos escolhe, Ele nos chama para servir. Ou você vai servir com os dons que Ele vai lhe entregar, ou você vai servir na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Em todo o tempo, queridos, nós servimos a Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que bate lá na sua porta, você lá oferece um copo de água fresca para ele, você está juntando galardão para você nos céus. O que é isso? Um copo de água? Imagina quando você faz o bem aos da família da fé, aqueles que não conhecem Jesus, que através da tua vida e do teu amor vem para o Senhor. Isso é um servir. Teve uma época, eu acho que a pastora pode me corrigir aí, a pastora Vanessa, o pastor Edivaldo. Eu não sei se tem 1 ou 2 anos que nós tivemos um ensino, né, sobre os ministérios de servir ao Senhor. São muitos ministérios. Tudo que fazemos, queridos, é para servir a Cristo primeiro. A gente acha que está servindo ali o irmão, mas nós estamos servindo ao Senhor primeiro. Mas a gente tem que servir com alegria, com espírito voluntário. Quando a pastora Terezinha aqui nos ensinou pela palavra, não é pela força, mas é pelo nosso espírito voluntário de servir a Cristo e servir a igreja dele, que somos nós. Um irmão necessitado, a igreja socorre. É um serviço. Uma pessoa que você trabalha lá, que não conhece ao Senhor, que você lá vai lá, fala da palavra do Senhor, aconselha, dá bons conselhos. Você está servindo o reino de Deus. Em tudo nós somos chamados para servir. Não podemos dividir a igreja entre servir e ser igreja. Tem que andar junto. Porque são as obras, é os frutos. Fruto do Espírito. Quando nos enchemos do Espírito, nós somos capazes de servir ao reino de Deus, de servir o Mestre. E é isso que Jesus queria ensinar à igreja. Todos nós, a igreja do Senhor na terra, devemos servi-lo com amor, com temor, com zelo, com gratidão, com alegria, com espírito voluntário. O servir, ele não deve ser imposto, ele é um chamamento do Espírito Santo. Quando você serve uns aos outros, quando você tem um dom que o Senhor lhe entregou, você serve a igreja no amor, como o Kelvin disse aqui. Jesus veio e ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar ao nosso Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí eu te faço uma pergunta: temos feito isso? Temos vivido esta prática? Temos sido ouvintes e praticantes da palavra do Senhor? Porque certamente, queridos, nós iremos ser cobrados. Porque nós não seremos indesculpáveis, porque nós conhecemos a palavra. Porque nós temos aprendido da palavra de Deus. E é algo muito sério, o servir a igreja. Mas, infelizmente, ainda há muitos que resistem a esse chamamento, a esse serviço. Cristo é o cabeça da igreja. Nós, os membros, juntos formamos o corpo. E o corpo junto fortalece a igreja. Amém? A palavra servo, na língua grega, significa doulos.
e significa escravo, servo livre. Olha que interessante, servo livre. Homem de condição servil, alguém que se rende à vontade do outro. Sujeição a um mestre. Oh, glória! Você é de Cristo? Então você tem que servir, você tem que ser servo. E a palavra servir é do verbo ebed, eu não sei se é assim que pronuncia, né? Ebad, eu não sei. Que significa trabalhar para outro, servir-se, prestar serviço em um culto. Eu achei interessantíssimo. Celebrar um rito, serve, render culto. Isso é a palavra de ser servo doulos e servir ao corpo de Cristo. Nós não fomos chamados, queridos, só para vir sentar, prestar um culto ao Senhor e ir embora. As marcas de Cristo estão em nós. A promessa do Senhor está na nossa vida, está sobre as nossas vidas. Nós não podemos guardar isso numa caixinha e só entregar para Cristo. Lembra lá daquela parábola dos talentos? Os outros guardaram. O Senhor não nos deu talentos e dons espirituais para guardar, deu para servi-lo. Amém? Glória a Deus. E a igreja é essa eclésia, a igreja local. Nós somos uma igreja local, nós vimos aqui. A palavra igreja no grego, ela professa, né, os crentes batizados e organizados com o propósito de adoração, comunhão, evangelização. Né? É uma expressão de comunidade universal de Cristo. É uma expressão visível. As portas da igreja aberta para todos aqueles que querem receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso a porta da igreja tem que estar aberta. Porque aqui há cura, aqui há transformação, aqui há perdão. A igreja é isso. Ela é muito mais do que a gente pensa. A igreja veio para isso. Jesus instituiu a igreja lá através de Pedro, dos discípulos dele. Ele preparou os 12. E os 12 se multiplicaram em milhares de milhares de milhares. E ainda vão se multiplicar. Até que Jesus volte. Muitos são chamados, poucos escolhidos, diz a palavra do Senhor. Então muitos vão ficar. Por isso precisamos nos atentar. Queridos, agora tenho alguns versículos, eu ia pedir para vocês ajudar. João, vamos ler todo mundo no João capítulo 13, do verso 1 ao verso 16. A maior expressão de servir, queridos, foi de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu o exemplo. E eu peguei aqui uma versão da século 21 e eu achei bem interessante. Nós vamos ler João capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Amém? Vou esperar aí todo mundo abrir. Você está aí na sua casa, abre também a palavra do Senhor. Vamos compartilhar da palavra. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Verso 3. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha,
colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavará meus pés. E disse Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí ele já queria tomar banho. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Verso 12. E tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazei bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis estas coisas, sereis bem-aventurado se as praticardes. O maior exemplo de servir a igreja foi de Jesus Cristo. Então, queridos, é inconformável uma igreja que não serve. Membros que não servem uns aos outros. Porque a palavra do Senhor é tão clara. Jesus falou: aquele que não tiver parte, que não me permitir lavar, como Pedro, Simão Pedro, não terás parte comigo. Se nós queremos ter parte no reino de Deus, parte com Jesus Cristo, com o Espírito Santo que habita em nós, nós somos chamados a servir. A servir com o que temos. O Senhor não nos pede nada que nós não temos a oferecer. E se achamos que não temos, Ele nos capacita. Ele nos ensina. Se nós tivermos o amor por Ele em primeiro lugar no nosso coração e o amor ao próximo, nós seremos uma igreja fortalecida, uma igreja edificada, uma igreja ali, unidos na edificação do corpo de Cristo, aonde os mais fracos são fortalecidos pelos mais fracos, aqueles necessitados são abastecidos pelos que têm mais. E eu não falo só de finança, de amor, de zelo, de cuidado. Todos nós. O que é interessante é que muitas vezes a igreja entende que esse servir é de pastores, presbíteros, bispos, líderes. Não, é de toda a igreja como membro de Cristo, aqui na terra, como igreja do Deus vivo. Por isso, queridos, o servir tem que nos trazer alegria de servir, alegria de abençoar, alegria de vir ao culto, alegria de congregar. Quantos nesse tempo têm perdido a alegria de estar na casa de Deus? E na igreja primitiva que nós aprendemos aqui, eles estavam reunidos todos os dias. Estar na casa de Deus não pode gerar em nós fardo, peso. Tem que gerar em nós alegria no espírito. Como Davi entendeu: muito me alegrei quando me chamaram, vamos à casa do Senhor.
Mas isso, queridos, não é o pastor que inculca na tua cabeça. Não é o líder que te obriga. É um espírito voluntário. Você entender e compreender o que é a igreja de Cristo aqui na terra. A igreja de Cristo aqui na terra é servir a Ele em primeiro lugar. Servir a Ele com o nosso culto racional. Servir a Ele com adoração, com honras. Porque se você não gosta de servir o Senhor no culto, de cultuar o Senhor, como é que você vai morar com Ele lá no céu? Se em todo tempo nós vamos estar lá santo, santo, vamos estar lá na presença dEle. Aí você vai chegar lá e vai falar, ai Senhor, hoje eu não quero não. Hoje eu quero ficar aqui em casa. Eu não quero adorar o Senhor. Aqui é só um ensaio. É a partir daqui que vai resultar lá em cima. Isto é igreja. Isto é a igreja de Jesus na terra. Senhor, meu Deus. Pastor Edivaldo, abre aí para nós, fazer um favor. Marcos capítulo 10, do 42 ao 45. Pastora Lu, Deuteronômio capítulo 10, do 12 ao 13. Gabizinha ali, João capítulo 12, verso 26. Tamires, Hebreus capítulo 6, do verso 10 ao verso 12. Kelvin, Mateus 20, do 26 ao 27. Amém? Depois aí tem mais alguns aqui que eu peço aí para os irmãos. Pode ir aí, pastor. Marcos capítulo 10, do 42 ao 45. Olha que lindo. Jesus veio para servir a igreja, não para ser servido. E muitos querem só ser servido, né? Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Isso aqui foi a passagem de lá de Tiago e João, que queriam estar lá sentados, lá, um na direita, outro na esquerda, lá de Jesus. Quer estar na igreja? Quer receber a igreja de Cristo lá? No grande dia, sirva a Ele. Sirva a igreja dEle. Seja servo. Seja filho. Jesus era o Deus Todo-Poderoso, 100% homem, 100% Deus, e Ele serviu. O que foi a vida de Jesus, o que foi o ministério de Jesus aqui, se não servir aqueles que estavam enfermos, desesperados, aflitos, levando cura, levando salvação. Mostrando que tem o governo e o poder nas suas mãos, que quando ele fosse lá assunto aos céus, ele iria fazer morada para os seus, que lá naquela cruz, naquela morte que não era dele, que era nossa, ele morreu por amor a nós, ele se entregou à igreja, e nós não queremos entregar nem um minuto a ele, porque temos tantos afazeres lá fora. Precisamos trabalhar, concordo, precisamos, eu preciso também, nós precisamos ganhar o pão de cada dia. Mas precisamos, queridos, priorizar Deus. Se nós não aprendermos a priorizar Ele como igreja, como nós vamos estar com Ele lá em cima? Vai ser um fardo. Como que a gente vai para o céu se a gente não conhece o Deus da Bíblia? A gente não serve Ele? Todos nós somos chamados a servir.
Todos nós somos chamados a um propósito divino na terra. É na terra, porque nós estamos aqui ainda. Amém? Ô, glória. Deuteronômio. Pastora Lu. Amém, até aqui. Agora, após Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede a ti? Se não temer a Ele, andar no caminho dEle e servir a Ele. Como nós servimos a Ele? Como igreja. Como a igreja, nós servimos ao Senhor. Olha o quão profundo é, queridos, esse ajuntamento, essa assembleia, essa eclésia, de estarmos juntos e reunidos, de adorar esse Deus poderoso. Tem que ser um prazer para nós. Tem que ser alegria e gratidão por todo aquele sacrifício de Jesus na cruz. Jesus está aqui. A promessa que Ele deixou, 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente. Ele está aqui. Ele sabe, Gabi, das tuas dificuldades, das tuas aflições, da tua, Tamires. Ele sabe. Mas agora Ele quer ser cultuado. Ele quer ser adorado. Ele quer que você o sirva. Em alegria, em temor, em amor. Amém? João capítulo 12, verso 26. Oh, glória! Quem me serve precisa seguir-me. Ó, serve, segue. E onde estou, o meu servo também estará. É Cristo falando. E aquele que me serve, o meu Pai honrará. Todo o serviço que nós fazemos, nós vamos ver aqui na luz da Escritura. Tudo, queridos, é computado. Tudo é recebido pelo Senhor. Quando nós fazemos de todo o nosso coração. Porque Ele é o único que esquadrinha aqui dentro. Ele nos conhece mais que nós mesmos. E Ele nos ama. Ele nos ama. E a alegria dEle é ver os filhos dEle servindo Ele. É os filhos reunidos no nome dEle. E Ele vem. E o Espírito vem. E o Espírito está preparando a noiva para o grande dia. Hebreus capítulo 6, do verso 10 ao verso 12. Amém. Glória a Deus. Nós poderíamos encerrar o culto com este versículo aqui. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudarão os santos, é a igreja, e continuam a ajudá-los, querendo que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim, até que Ele volte, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Fala se nós não temos que servir.
Está claro a palavra de Deus. Nós fomos encontrados pelo Senhor para servi-lo e servir a igreja dele em toda a terra. Em toda a terra. A igreja, queridos, ela é lá fora, ela é a extensão deste lugar. A igreja de Cristo na terra, ela não se paralisa nessas 4 paredes aqui. Ela segue lá fora. Muitos têm negligenciado esse servir da igreja. E o Senhor fala que Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Então, certamente, pastora, Ele também não vai se esquecer do trabalho que tinha que fazer e não fez. O Senhor não nos pede nada além do que nós possamos fazer. Porque Ele é o Deus do impossível. O possível está em nossas mãos, não é verdade, pastor? O possível está nas nossas mãos. Amém? Mateus 20, do 26 ao 27. Ninguém? Esse aqui é a mesma passagem que eu achei. Que eu achei interessante, porque aqui está diferente, né? Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja servo. Seja servo. Porque é na servidão que o Senhor vai te honrar. É na servidão que Ele vai ver o quanto você tem servido a Ele e à igreja. E aí Ele lhe dará mais. Porque a fonte dele é inesgotável. Seja discípulo de Jesus. E cada vez mais que eu leio, eu estudo mais as cartas paulinas, eu vejo a preocupação de Cristo com a igreja. A preocupação de Cristo com a igreja dele, ele lançou através de Paulo, pelo Espírito Santo, através das cartas paulinas. Cada igreja, Coríntios, Éfeso, cada uma tinha lá os seus problemas, cada uma precisava de uma exortação, cada uma precisava de um conselho. E nós não somos diferentes. A Bíblia é o nosso conselho. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso caminhar. A Bíblia tem que ser o nosso respirar. Que Jesus nos ajude. E que nós estejamos, queridos, na mesma unidade da fé, na unidade do corpo de Cristo. A ceia do Senhor é isto. E ainda há quem diga que não precisa estar na igreja para ceiar. Pode ceiar sozinho. Não. Jesus deixou a ceia do Senhor instituída para que a igreja se reunisse, para que a igreja se lembrasse do sacrifício vicário dele na cruz do Calvário. E para que a igreja se lembrasse da eternidade, da esperança que ele voltará para nos buscar. Por isso não podemos ceiar sozinho. Precisamos ter a comunhão do corpo. Jesus, quando foi antes de ir para a cruz, ele reuniu os seus 12. Ele ceiou com eles. Ele lavou os pés dos 12. Só que naquela época eles não entendiam. Eles foram entender isso depois. Mas nós temos a Bíblia. Nós entendemos. A ceia, queridos, foi instituída pelo Senhor. É uma comemoração comunitária da obra de Cristo na cruz. Está lá em Lucas, no capítulo 22. Agora nós vamos ver, precisamos andar como igreja, na unidade da fé e na unidade do corpo de Cristo. Abra a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo
12. Glória a Deus. Oh, Jesus. Jesus é lindo. E Ele nos ensina a sermos esta igreja, queridos. A sermos a igreja, vermos lá o que acontecia com as outras igrejas, lá nas cartas de Paulo, para a gente poder mudar. Ter a mudança. Romanos, no capítulo 12, do verso 4 ao verso 8, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e muitos membros uns dos outros. E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o também com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Isso aqui é o servir do corpo de Cristo em toda a terra. Aí vai agora aí para Efésios, no capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo envia a carta para os Efésios. Ele fala da unidade da fé, a mesma fé, a fé santíssima, queridos. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça. Ó, você recebeu graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que vos digo, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e se deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar a igreja, os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados para um lado e para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora vai lá para o verso 23. Tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Essa é a carta que Paulo enviou à igreja de Efésios. E esta carta nós estamos lendo hoje, para nos lembrarmos do que é servir ao Senhor, na unidade da mesma fé, a fé santíssima, a fé que nos alcançou, o amor dele que nos envolveu, e o amor dele que vai envolver a muitos outros, a partir da tua vida, da minha vida, da nossa vida. O servir a ele. Mas ele fala para a gente não ser negligente, para que nós venhamos a seguir em verdade e amor e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. É o Senhor que acrescenta, é o Senhor que dá o crescimento, o efetuar é dele. O querer e o efetuar, diz a palavra, é do Senhor. Mas nós precisamos fazer a nossa parte como corpo de Cristo aqui na terra, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros em amor. A carta está tão clara, dele todo o corpo, de Cristo, todo o corpo, nós, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido, servir a igreja é isso. Servir a igreja é estarmos juntos. É servir a igreja lá fora. As pessoas olharem para nós e não precisar saber, perguntar, você é cristão? Qual é a sua fé? O que você é? Não, é ver através das nossas ações, das nossas atitudes de amor. O Senhor Jesus estabeleceu, Ele instituiu a igreja para isso, para que a igreja crescesse, expandisse, para que mais membros viessem. O que é o pé sem a canela? O que é o braço sem a mão? O que é a boca sem os olhos? Nós nos completamos na unidade da fé, na unidade do Espírito Santo, para o crescimento da igreja de Cristo, para o fortalecimento da igreja de Cristo. Esse é o nosso papel. É isso que o Senhor espera de nós. Uma igreja perseverante na fé, uma igreja forte, uma igreja que edifica o corpo de Cristo. A edificação é uma construção, vai construindo todos os dias um tijolinho ali, ó. Todos ligados no Espírito, no mesmo Espírito. Somos ligados uns aos outros. A igreja universal de Cristo em toda a terra. Abra a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Paulo envia a carta para eles dizendo assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus diz:
Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Oh, glória! Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, diz Paulo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a outro, variedades de línguas. E ainda a outro, interpretação das línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E eles a distribui individualmente a cada um, conforme quer. Que linda essa carta. Paulo despertando a igreja, chamando a igreja para perto, chamando a igreja para servir na mesma unidade da fé e no mesmo Espírito. Cada um aqui tem um dom diferente. Quando nós nos unimos, nós nos fortalecemos e esse dom, ele é repartido. Já pensou se na igreja só existisse pastores? Cadê as ovelhas do Senhor? Cada um tem um dom especial. Você que serve a casa do Senhor, vou falar agora para quem serve a casa de Deus, o teu trabalho não é em vão. Tudo o Senhor está vendo. Sirva-o no amor, na dedicação. Sirva-o com gratidão. Quantos queridos, quantos aí fora perderam as suas vidas? Muitos não conheciam Jesus. Nós conhecemos. Nós temos esta oportunidade. E de tudo isso eu falava para Deus, é uma oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de servi-lo, aqui dentro, lá fora, mas Ele nos dá esta oportunidade. E nós não podemos negligenciar esta oportunidade que Ele nos dá. Acompanha comigo aí na mesma carta, do verso 12 ao verso 31, Paulo vai dizer a unidade do corpo. Ali ele ensinou os dons espirituais que todo mundo tem. Todos nós, porque o Espírito habita em nós. Mas nós precisamos querer, porque no finalzinho ele fala, ó, conforme o Espírito quer, mas eu preciso desejar. Porque senão eu vou engavetar ele, eu vou guardar ele para mim. E não vou servir a igreja, não vou servir o corpo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, ele continua dizendo, ora, assim como o corpo é uma unidade, é um, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Verso 13, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito, a fonte de Deus. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratam com especial honra. E os membros em nós são indecorosos são tratados em decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, e depois os que realizam milagre, os dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, olha, é um dom. Os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagre? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente, ainda mais excelente. Nós juntos, queridos, formamos esse corpo bem ajustado. Cada um precisa de cada um. Por isso, quando um corpo não vem, um membro não vem, a gente já fica preocupado. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Cada um tem um dom que exerce. Já pensou se hoje a Ivete não tivesse aqui para entoar louvores e o Pedro para tocar? Eu não sei tocar, cantar ainda com essa voz aqui, muito menos, só o Senhor para ouvir. Então, cada um, Ivete, tem o seu dom, e é o dom para servir. A tua voz serve à igreja, serve ao Senhor, serve aos membros. O irmão Robson, diácono da igreja, o que recepciona as pessoas. Quem nunca veio na igreja, quando vem a primeira vez, se ele lá na frente tratar mal, a pessoa não vai voltar mais. O que é aquela igreja? Mas ele lá recebe com um sorriso, né, tampado, mas com os olhos alegres. Paz de Cristo, seja bem-vindo. Olha, a igreja, a pessoa chegou, nossa, mas a pessoa me recebeu assim. Oh, meu Deus, aqui é bom negócio. Porque é assim que tem que ser, queridos. Cristo não se apartava de ninguém. Ele queria juntar todo mundo ali debaixo da asa dele. E Paulo deixou isso tão claro, queridos, que todos nós fazemos parte de Cristo, servindo a Ele, na mesma unidade da fé, no mesmo propósito de Deus e no mesmo Espírito. Porque quando nós enchemos do Espírito, a gente não tem inveja, porque um tem um dom diferente do meu, mas todos nós temos dons. Deixa aflorar o dom do Espírito. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 26, o Senhor diz assim, Paulo diz assim, portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de língua ou interpretação,
mas tudo seja feito para a edificação da igreja. Quando nós nos reunimos, nós nos edificamos uns aos outros. Na Bíblia, a igreja é chamada de corpo de Cristo, assim como todas as partes são ligadas e também trabalham juntinhas, unidas para a obra de Deus na terra. Jesus é como cabeça da igreja, ele comanda o resto do corpo, que somos nós, assim como o corpo cumpre as ordens da cabeça, do cabeça que é Cristo. E ser cristão significa isso, eu marquei aqui, viver em união com Jesus e com a igreja. Amém, queridos? Precisamos estar unidos a Jesus, porque ele nos dá vida e salvação. E muitos outros precisam também receber. Amém? Deixa eu ver aqui, ó. E com isso muitos irmãos se achegarão a nós, para a glória do Senhor. O serviço da igreja em toda a terra, queridos, é indispensável. Você, Tamires, é indispensável para nós. Amém? Precisamos ser igreja, precisamos da igreja, cada um em sua função, dentro do corpo. Por isso precisamos tanto dessa comunhão. E nos dias de hoje, as pessoas têm se afastado desta comunhão. Por isso Jesus instituiu a igreja. Cada parte do corpo de Cristo reflete a Ele. E o que representa Ele aqui na terra. Você não é igreja sozinha. Porém, juntos nós somos a igreja. Igreja é uma palavra coletiva. Amém? Para encerrar, João, no capítulo 17, do verso 22 ao verso 23, o Senhor diz assim: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. É Jesus orando pelos discípulos dele, para nós. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Cristo tem que ser reconhecido pelas nossas atitudes de fé, pelas nossas ações, pelo nosso amor, pelo nosso serviço para com o reino de Deus. E não fazermos como muitos têm feito lá, como está na carta de Hebreus. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o grande dia se aproxima. Senhor está às portas. Nós na igreja, quando nós nos ajuntamos, nós encorajamos uns aos outros na plenitude da fé, na plenitude do Espírito Santo, aonde Cristo é o cabeça da igreja, aonde nós somos ligados por esse corpo. Por isso, queridos, o servir ao Senhor é indispensável, porque sozinhos nós somos fracos, nós ficamos fracos, ficamos vulneráveis, e congregar na igreja, com a igreja, é como comer uma refeição completa. É nos satisfazer a alma e o espírito. Porque nós nos unimos ao Senhor, né? Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos o corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Por isso, queridos, quando um corpo falta, quando um corpo não vem, quando um corpo adoece, nós estamos ali. Porque faz parte de nós. E é isso que Jesus quis nos ensinar. É isso que Jesus instruiu Paulo, pelo Espírito Santo de Deus. Que nós não perdêssemos esta união, esta congregação. Não é verdade? Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. E a igreja de Cristo vitoriosa na terra, ela conhece a palavra, ela conhece o Deus que serve, ela ama congregar.
A igreja vitoriosa de Cristo na terra somos nós todos. A igreja que persevera pela palavra, pela fé, pela obediência, pela comunhão. Por isso, queridos, não desanimemos, mas nos fortalecemos como a igreja de Jesus, para alcançarmos, quando nós abrimos aqui a palavra, até que todos alcancem a unidade da fé e todo o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos-nos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo, a medida da plenitude de Cristo. O corpo bem ajustado, ele precisa do auxílio de todas as juntas. Nós precisamos uns dos outros. Cada um de nós é importante para o Senhor. Você que está aí na tua casa, a tua família, nós aqui somos importantes para a igreja do Senhor. Porque no grande dia, em nome de Jesus, pela fé, nós estaremos todos reunidos. Aqui é só um ensaio. Aqui é só um gostinho pequeno. Mas é daqui que vai retumbar a nossa ida para lá com Ele. É sermos a igreja que Ele espera que nós sejamos quando Ele vier nos buscar. Amém? Glória a Deus, vamos nos levantar. Estendeu 10 minutinhos, me perdoe. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele, né? Se a gente ainda tem dificuldade de entender o que é igreja, ou eu acho que eu não tenho nada para servir, todos nós temos dons. O Senhor dispensa sobre nós. Todos nós. Se você acha que não tem, você está aí na tua casa aqui, ora ao Senhor. Senhor, eu quero de todo o meu coração te servir. Me ensina. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a sermos esta igreja que o Senhor espera encontrar. Ah, Deus, muito obrigada. Eis aqui a vida dos meus irmãos que estão em suas casas. Deus, reparta os dons. Espírito Santo, o Senhor declara que o Senhor reparte conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer. Mas, Senhor, que o Senhor encontre em nosso coração essa disposição de servir uns aos outros no amor, de servir a tua casa, a tua igreja, de sermos igreja por onde passarmos, Senhor. Oh, Deus querido, quanta preocupação o apóstolo Paulo tinha com as igrejas, Pai, e hoje não é diferente. Meu Deus, tira da nossa mente aquele que acha, Pai, que não precisa congregar, que pode ceiar sozinho, meu Deus, tem misericórdia, porque nós amamos o corpo, cada um tem a sua função, cada um é especial, cada um, Senhor, é muito especial para a tua igreja, cada um faz falta no corpo de Cristo. Ah, meu Deus, que o Senhor abençoe esta congregação, que o Senhor nos faça mesmo viver na comunhão, que o Senhor estreite mesmo os laços de união, que nós sejamos o corpo bem ajustado, Pai, que o Senhor deseja que nós sejamos, para que do alto dessas bênçãos dos céus, para que do alto o Senhor derrame a unção dobrada, para que do alto o Senhor dispense a unção do Espírito Santo sobre a congregação, sobre a tua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, pela oportunidade que o Senhor nos dá de congregar com esta igreja. Ah, Deus, muito obrigado. Nosso coração enche de júbilo pela preocupação que o Senhor tem. Deus, eu coloco, Pai, todos os ministérios desta casa na tua presença, que todos eles sejam frutíferos para a glória do Senhor. E aquele que pensa que não tem algo a servir, tira esse engano do coração, porque todos nós temos o propósito de servir. Que o Senhor nos mostre aonde nós podemos servir, aonde nós podemos ser úteis dentro da tua casa. Ah, Senhor, muito obrigada pela tua palavra nesta noite. Nós entregamos tudo ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus pelo cuidado com a tua igreja. Amém? Estamos chegando ao final.
Mas na quinta-feira tem mais. Pastor, vai ter o 4x4 amanhã? Queridos, amanhã tem o encontro dos homens. Às 17? Às 20 horas, o encontro dos homens, que é o 4x4. Venha para ser abençoado, né? Unindo ao corpo de Cristo aqui na terra, esses homens abençoados. Vamos orar para que os homens vençam o cansaço, vençam o frio e venham aqui receber da palavra do Senhor, amém? Na quinta-feira, continuamos com o propósito de encher-vos do Espírito Santo. Queridos, uma igreja que serve, uma igreja corpo de Cristo na terra, ela precisa buscar ser cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, nós lemos pela palavra, é o Espírito Santo que reparte os dons. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos conduz a servir. Então, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E domingo, o nosso culto da família. Amém? Faça o seu check-in no domingo. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças pela noite de hoje. Queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado com a tua igreja. Que o Senhor nos leve na santa paz do Senhor, que o Senhor nos guarde, guarde a nossa casa, a nossa família da fé, que o Senhor nos abençoe, Senhor, ainda esta semana, esses dias que restam, que o Senhor nos ajude a servirmos ao corpo de Cristo, a servir ao Senhor aqui na terra. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Vai na paz do Senhor. Amém? Glória.